Do final do século XV até o século XVIII, regia na Europa um sistema governamental chamado de monarquia absolutista. Esse sistema era caracterizado pelo governo de um país por um indivíduo, o monarca, que, como o próprio nome diz, tinha poder absoluto. Ele controlava o exército, leis, julgamentos e atividades econômicas. Seu poder era considerado divino e incontestável, e, além de tudo, era hereditário. Naquela época, a origem ou nascimento determinava a posição do indivíduo na sociedade, e não havia mobilidade social, ou seja, não importava o quanto trabalhasse, ou a quantidade de esforço. Isto não melhoraria suas condições de vida, porque sua posição era determinada pelas suas origens. Além disso, mesmo aqueles que conseguiam se enriquecer, os burgueses neste caso, acabavam não tendo muita participação política, então eram obrigados a seguir as regras mercantilistas impostas pelo rei e seus ministros. Essas regras eram caracterizadas pelo intervencionismo e o protecionismo. Então, cientistas, matemáticos, filósofos e intelectuais começaram a questionar os princípios que regiam a sociedade absolutista, defendendo que era possível efetuar uma reorganização da sociedade, de modo que a posição do indivíduo não fosse definida por nascimento, mas sim por esforço e mérito, pois todos os homens eram livres por natureza e eram iguais em direitos. Também defendiam que a igreja não tivesse tanto poder. Para que isso ocorresse, o homem precisaria priorizar a razão, lógica e a busca pelo conhecimento, se afastando e desligando-se de valores religiosos. Isso motivou um movimento filosófico chamado de Iluminismo. O Iluminismo tinha um pensamento político bem característico, chamado de liberalismo político. Este pensamento dizia que a sociedade deveria ser governada por leis criadas por representantes da sociedade, e não pela vontade dos monarcas. Outro importante pensamento foi o liberalismo econômico, que teve como seu mais importante teórico o escocês Adam Smith. Essa corrente de pensamento acreditava que a riqueza de um país era gerada pelo trabalho, então devia-se buscar tornar os trabalhadores mais produtivos, fazendo uma especialização e melhor divisão do trabalho, aumentando assim a produtividade, elevando investimentos e o mercado consumidor, assim formando o capital que garantiria a riqueza de um país. Um ramo desse pensamento era o livre comércio, que acreditava que o Estado não deveria interferir na economia do país, principalmente na iniciativa privada. Alguns filósofos e pensadores mais importantes do iluminismo foram o pensador René Descartes, o pensador francês Voltaire, o filósofo inglês John Locke, o filósofo francês Barão de Montesquieu e o pensador suíço Jean-Jacques Rousseau. Algumas das obras e ideias divulgadas pelos filósofos foram o método cartesiano, a obra O Espírito das Leis, a famosa frase Penso, logo existo, a enciclopédia, o empirismo e o ensaio acerca do entendimento humano. Resumidamente, o iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual que promovia a razão, lógica e a busca pelo conhecimento, se afastando de valores essencialmente religiosos, valorizando a liberdade, igualdade e meritocracia, quebrando a sociedade absolutista injusta, promovendo um governo eleito pelo povo. Os ideais iluministas se espalham rapidamente, não somente pela Europa, mas pelo mundo todo. Alguns eventos especialmente marcantes que foram muito influenciados por ideais iluministas foram a Revolução Francesa e a Independência Americana. Não somente isso, mas o iluminismo também foi um marco da finalização do reinado do antigo regime.